Então, a gente discute, vamos repercutir esse assunto agora com o Renato Azevedo, que é tesoureiro da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, a ABMEL. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, um prazer aqui estar tentando esclarecer um pouquinho dessa situação. Pois é, né, Renato, é um assunto difícil aí, porque a gente vê que tem a suspeita do produto também aqui do nosso país. Como é que vocês recebem essa notícia? Essa notícia, infelizmente, ela não é uma surpresa para a gente, porque o mel é um produto que é extremamente falsificado no mundo. É o terceiro ingrediente mais falsificado no mundo. Ele fica atrás apenas do azeite e do leite, né? Então, o que ocorre é que é um produto fácil de ser falsificado. Então, muita gente aproveita dessa facilidade de falsificar para acabar cometendo essa adulteração aí, tentar ganhar em cima disso daí. O que a gente tenta fazer como associação é pegar todos os nossos associados, ter um controle de qualidade muito grande, ficar muito em cima da rastreabilidade do produto, que isso é um fator determinante para a gente evitar qualquer tipo de problema, e trabalhar com as autoridades sempre que possível. É importante só citar que, assim, hoje a União Europeia, apesar da notícia, né, o mel brasileiro é cerca de 15% das exportações brasileiras que vão para a União Europeia. Então, não é um volume relativamente grande. Outra coisa é que o nosso mel é um mel orgânico. O mel brasileiro, tradicionalmente exportado, é um mel orgânico. Então, além dos critérios para o mel convencional, o mel orgânico ainda tem mais critérios aí que evita que a gente, ou que seja feita qualquer tipo de fraude em cima dele. Esse mel exportado do Brasil é o orgânico? Tradicionalmente, sim. É óbvio que a gente não pode garantir 100% das vezes, até porque tem gente que exporta o convencional e o orgânico. Mas o Brasil é o maior exportador de mel orgânico do mundo. E a União Europeia, Estados Unidos, os países para onde a gente leva o nosso mel, tradicionalmente é o mel orgânico que é enviado, que é exportado. Você falou que é uma prática que já acontece aí quando a gente fala na adulteração do mel, mas acaba prejudicando também os produtores, né, aqueles que trabalham corretamente e enganando, não é, o consumidor. Sem dúvida nenhuma. A nossa luta dentro da nossa associação, apesar da gente ser uma associação de exportador, a gente fica muito em cima da questão de produção, da questão de rastreabilidade, da questão legislativa dentro do Brasil, porque, na verdade, os bons acabam pagando pelos maus. Então, todos os nossos associados, a gente tem reuniões constantes para a gente determinar boas práticas de fabricação, técnicas para a gente descobrir se o mel é autêntico ou não, investir muito no controle de qualidade do produto. Porque muitas vezes, na hora que esse produto chega, por exemplo, na União Europeia, se você pega um produto lá e você descobre que ele é falsificado, os custos são enormes, né? Muitas vezes as empresas que estão exportando, às vezes não saberiam disso. Então, qual que é a coisa mais importante? O mais importante é a gente conseguir garantir que na hora que o produto entra para o exportador, aqui no Brasil ainda, ele consiga verificar se houve algum tipo de adulteração ou não e já barrar isso lá. Esse é o grande investimento dos exportadores sérios, das empresas que estão comprometidas com a qualidade do produto. Tá certo. Agora, esse mel aí que é exportado, ele pode ser adulterado, sair puro aqui do Brasil e ser adulterado em outra base, aí, em outro país, antes de chegar para a remessa final para os europeus, por um acaso? Pode ocorrer sim. O tradicional, na verdade, é que se há adulteração, o tradicional é que essa adulteração ocorra no país de origem. Por quê? Porque quem ganha com eventual fraude é a pessoa que está fazendo a fraude lá. Então, normalmente, o produto sai daqui ou sai da origem já falsificado. Mas existem casos em que o que acontece? Você exporta o produto para um invasador, que a gente chama. Esse invasador ele pega mel de diversas origens e aí ele invasa. Isso pode acontecer lá também. É mais raro de acontecer, o que a gente observa muitas das vezes é que o produto falsificado sai da própria origem. Infelizmente, né? Porque o relatório diz que essa adulteração ela ocorre quando os ingredientes, como água e xaropes de açúcar baratos, são adicionados aí artificialmente para aumentar então o volume do mel, né? E também baratear esse produto, né, Renato?
Exatamente. Essa é uma guerra que a gente tem, porque o mel é um produto de valor agregado. Quando a gente chega no supermercado e observa lá o preço do mel versus o preço da glicose, a gente vê que o mel é um produto mais caro, é um produto mais nobre. E, infelizmente, o público ainda não está habituado a diferenciar um do outro. É óbvio que quando a gente pega glicose exclusivamente e pega o mel exclusivamente, a gente sente a diferença. Mas se você mistura glicose no mel, o consumidor ainda não está habituado a sentir essa diferença. Então, a gente tem que passar por um processo de educação. E isso não é só aqui no Brasil, isso daí é no mundo inteiro. É difícil você conseguir descobrir ou conseguir detectar, quando você experimenta o produto, você conseguir detectar que ele está adulterado ou não. Então, é um produto fácil de você adulterar. Então, uma pessoa que está de má fé acaba se aproveitando dessa característica do produto para falsificar ele. Nós temos que investir em cima de controle de qualidade, comprar mel de quem a gente já conhece, comprar mel de empresas sérias, porque essas empresas sérias normalmente têm apicultores sérios trabalhando com ela. E é isso que garante que o produto que chega na nossa mesa vai estar bom. É verdade. Segundo o relatório aí, a base do açúcar também vem aí da beterraba e até o uso desses colorantes, não é? Mas tudo isso, para o consumidor, quando chega lá, e você mesmo disse que é difícil de você identificar pelo sabor, a qualidade não é a mesma, não é mel puro e tem que ser associado a um outro tipo de produto, não é? Exatamente, exatamente. Essa que é a questão. Muitas das vezes as pessoas perguntam, falam, mas a glicose ela é ruim? Não, ela não é ruim. Ela simplesmente não é mel. São produtos diferentes que têm usos diferentes. O que não pode acontecer é enganar o consumidor. Você vender uma coisa e entregar outra. Esse é que é o grande problema. É aquilo daquilo que a gente sempre briga, né? Nós estamos sempre lutando contra isso. Estão sempre lutando aí contra isso, como você falou, mas em relação às metas, então, para 2023, o que vocês têm na pauta aí para tentar mudar um pouco essa situação aí, e quando a gente fala do nosso produto brasileiro lá fora, chegando adulterado, que não é uma boa notícia, e como você falou, prejudica o consumidor e também aqueles apicultores, aqueles produtores honestos. Sem dúvida. O que nós estamos fazendo hoje, dentro da ABMEL, nós estamos conduzindo alguns trabalhos para padronização dos produtos aqui no Brasil. A gente define critérios bastante claros a nível internacional, para que a gente possa garantir que o produto que é analisado aqui no Brasil vai ser analisado lá fora e vice-versa com os mesmos critérios. Hoje, a presidente da nossa associação, a doutora Andresa, ela está chefiando um trabalho da ISO para padronização do própolis, que não é o mel propriamente dito, mas é um produto apícola que também tem bastante relevância. Atualmente, o Brasil está começando a fazer um trabalho de revisão dos critérios de identidade e qualidade do mel e mudando um pouquinho a legislação. Existem algumas legislações que estão em discussão para que a gente consiga ter um controle maior do produto que está sendo processado. Então, eu acho que essas são as grandes medidas que a gente está vendo agora para o ano de 2023, com o objetivo da gente reduzir a zero esse tipo de atitude que, na verdade, novamente, os bons pagam pelos maus, né? Só atrapalha quem trabalha sério. É verdade. Infelizmente, isso acontece, como você falou, é uma prática muito comum, assim como o azeite, né? A gente fala do mel, mas tem outros produtos aí muito... que eles misturam, fazem essa mistura toda e não é um azeite puro, também não é um mel puro. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente, pela sua análise e esclarecimentos aí. Eu conversei então com o Renato Azevedo, que é tesoureiro da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, a ABMEL. Obrigada, boa sexta. Muito obrigado, bom fim de semana a todos.